Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quinta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje a igreja, como igreja, nós celebramos São Cistos, segundo os seus companheiros. O evangelho desse dia é de Mateus 16, de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizes o homem ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, 7 de agosto, nós celebramos neste dia esse Jesus que anuncia que precisa ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mas esse Jesus também que nos pergunta a cada um de nós: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Hoje o Senhor nos pergunta de forma mais direta e íntima: Quem dizes que eu sou? O que Ele é para nós? Quem é Jesus? E quando o Senhor pergunta aos seus discípulos, quando Ele nos pergunta quem é Jesus, não é que Ele não saiba, não. Mas Ele deseja ver quem Ele é para nós. E quando Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e ele lhe diz: Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Porque com a resposta de Pedro, Jesus consegue ver que ele realmente tem Jesus como seu Messias. E nós, nos dias de hoje, nós temos Jesus também como Messias? Ou nós temos apenas uma resposta pronta? Porque é com base na resposta de Pedro que Jesus diz a ele: Tu és Pedro, e sob esta pedra eu construirei a minha igreja. Porque o olhar de Jesus consegue entender que Pedro compreendeu que ele veio para isso. Consegue ver o coração de Pedro e sabe que ali ele está alicerçado, que Jesus é o seu porto seguro, o seu alicerce. Então ele pode construir a partir disso a igreja. A
partir dessa convicção de Pedro de que ele é o Messias. Então hoje o Senhor nos pergunta também: e vós, quem dizes que eu sou? O que eu sou? Será que Jesus pode construir algo em nós, conosco, através de nós? Possamos nos perguntar nesse dia, nessa quinta-feira, nesse Evangelho: quem é Jesus para mim? E em mim o Senhor consegue construir algo? Eu tenho relações com o céu? Porque o Evangelho vem nos falar dessa intimidade de Jesus com Pedro, com os seus discípulos. É tão íntimo que ele mostra a eles tudo o que vai acontecer. Porque como o Evangelho vai nos dizer, que ele já não nos chama servo, mas amigo, porque nos dá tudo a conhecer. Porque Jesus dá aos seus amigos a oportunidade de conhecer, de conhecê-lo, de ser conhecido e de conhecer tudo o que pode acontecer. Mas aí vem a face humana de Pedro. O Evangelho vem nos falar dessa nossa face humana. Quando ele pega Jesus à parte e diz para Jesus não falar tal coisa, que Deus não permita tal coisa. E o Senhor diz a Pedro: para trás de mim, tu és para mim uma pedra de tropeço. Ora, alguém que em um momento é de onde vai se construir a igreja, logo em seguida se torna uma pedra de tropeço. Então o Evangelho nesse dia nos convida para estarmos atentos também. Precisamos saber quem é Jesus, tê-lo como nosso Senhor, mas precisamos também estar atentos para não nos colocarmos contra as coisas de Deus. Que era isso que Pedro estava fazendo. É necessário estarmos atentos, sabermos quem é o Senhor e estarmos atentos para não nos colocarmos contra os seus projetos, os seus planos. Então, esse lugar, esse questionamento, tudo isso é para nos levar a um amadurecimento, para nos fazer pensar, raciocinar, porque nós temos essa graça, a graça de podermos pensar, raciocinar. E é isso que esse Evangelho deste dia nos convida a pensarmos: quem é Jesus para nós? O que pode ser construído em nós de Deus? E estarmos alertas para não nos colocarmos contra os planos de Deus e os projetos de Deus. Jesus não nos interroga à toa, não. Ele nos interroga para que alcancemos o entendimento, para que tenhamos respeito para com Ele, mas para que estejamos atentos também nesse entendimento, para não sermos pedra de tropeço. Então que nesse dia possamos nos perguntar: quem é Jesus e o que Ele significa para nós? Que o Senhor nos abençoe e nos preencha com o seu Espírito Santo e nos conduza para esse entendimento de que Jesus é o nosso Salvador, e de estarmos atentos para não sermos pedra de tropeço, de nos colocarmos à disposição para sermos pedra, templo do Espírito Santo, abertos à sua edificação, à sua construção, disposto a ligarmos as coisas do céu na terra ou as coisas da terra ao céu. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.